Êxodo capítulo de número 9, versículo de número 23. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Meus irmãos, quantos milagres sobrenaturais acima acima da natureza, acima do que era natural. Imagine a cena: um homem estendendo um pedaço de pau para cima e vindo saraivas, vindo trovões, por conta de que tinha um homem com um pedaço de pau levantado para o céu. Quanto poder Deus entregou a este homem chamado Moisés, que da idade de 80 anos começou aqui a ser usado poderosamente por Deus. Somente na época de Elias, de Eliseu e de Jesus Cristo, nós vemos tantos milagres sobrenaturais, acima do que é natural, sobrenatural, na vida de um homem. Foi muito poder, irmãos, entregue a um homem só. E este homem, ele não se tornou um homem soberbo, era um homem manso, que falava com Deus, que intercedia a Deus pelo povo. Bem diferente, irmãos, de alguns homens que se dizem homens de Deus, né? Donos, querem ser pelo menos donos do reino, usam o nome de Jesus para se ficarem ricos, ficarem famosos, andarem de jatinhos, com o nome de Deus, com o nome de Jesus, usando o nome de Jesus, que andam de segurança para cima e para baixo, que não tiveram nem a metade do poder que foi entregue aqui para Moisés. Vamos ver aqui o ministério sobrenatural de Moisés. Esse texto sagrado revela o poder sobrenatural que Deus concedeu a Moisés. Muitos milagres estiveram relacionados ao ministério de Moisés, o que torna esse homem o maior vulto do Antigo Testamento. Ele aparece na lista dos 20 maiores homens de todos os tempos, de toda a humanidade. A preservação de sua vida, ainda bebê no rio Nilo, já foi um grande milagre. Ao ser criado pela filha de Faraó dentro do palácio do rei do Egito, Moisés recebeu a mais elevada instrução da época, equipando-o para a grande missão de legislador, historiador e libertador nacional de Israel. A filha do Faraó investiu em Moisés para ele governar o Egito. Entretanto, Deus, investindo em Moisés desde o seu nascimento, para ele liderar o seu povo e entrar para a história universal como um dos maiores líderes de todos os tempos, né? De toda a terra. Ele não teve interesse de ter esse status, né? Eu sou filho da filha de Faraó, eu sou neto do rei, eu tenho sangue azul, eu sou do palácio, eu sou o cara, né? Pelo contrário. A importância de Moisés nas Escrituras. Vamos ver aqui alguns pontos.
Primeiro ponto, Moisés foi protegido de forma sobrenatural no seu nascimento e também na sua criação. O próprio nome Moisés significa tirado para fora, ou salvo das águas. Moisés foi chamado por Deus de forma direta, audível e milagrosa. Moisés teve seu cajado de pastor transformado em serpente de forma milagrosa. Moisés teve sua mão, que havia ficado leprosa, restaurada da forma milagrosa. Moisés teve sua vida transformada. Moisés teve sua vara transformada em serpente pela segunda vez diante do faraó de forma milagrosa. Moisés transformou de forma milagrosa as águas do Nilo em sangue. Moisés ordenou de forma milagrosa a praga das rãs sobre toda a terra do Egito. Moisés convocou de forma milagrosa a praga de piolhos sobre toda a terra do Egito. Moisés ordenou de forma milagrosa a praga das moscas sobre toda a terra do Egito. Moisés ordenou de forma milagrosa a praga da peste nos animais do Egito. Moisés ordenou de forma milagrosa a praga das úlceras nos homens e nos animais do Egito. Moisés ordenou de forma milagrosa a praga da saraiva sobre a terra do Egito, o texto que nós lemos. Moisés convocou de forma milagrosa a praga dos gafanhotos sobre o Egito. Moisés ordenou de forma milagrosa a praga de trevas sobre a terra do Egito. Moisés ordenou a praga da morte dos primogênitos no Egito. Moisés libertou Israel de forma milagrosa da escravidão do Egito. Irmãos, aqui ninguém estava, o povo egípcio não estava vendo Deus, não estava ouvindo Deus, estava vendo um homem com um pedaço de pau derrotando o exército mais poderoso da terra. Moisés estendeu a mão e Deus abriu o mar vermelho de forma milagrosa e fez toda a nação de Israel atravessar a pés enxutos pelo meio do mar. Moisés anunciou uma chuva de pão do céu de forma milagrosa sobre os israelitas. Moisés fez sair água da rocha em Horebe de forma milagrosa. As mãos levantadas de Moisés deram grande vitória a Israel sobre Amaleque, a primeira guerra ali do povo que era escravo. Imagine um escravo, irmão, que nunca pegou numa arma, tendo que lutar ali, logo nos princípios ali, no meio do deserto, lutando ali, irmãos. Provavelmente ele tenha pegado essas armas dos soldados que morreram quando o mar se fechou, né? Eles viram soldados na praia, com certeza eles foram lá e pegaram as suas espadas. E logo em seguida já tiveram que guerrear, que pelejar contra o exército preparado de Amaleque. Deus se manifestou de forma sobrenatural a Moisés e a Israel no Monte Sinai. Deus operou grandes milagres no deserto, como saciar a fome do povo, provendo carne para mais de 600.000 homens, sem contar mulheres, sem contar as crianças. Moisés ordenou que a terra abrisse na boca. Moisés ordenou que a terra abrisse sua boca e devorasse vivos os rebeldes. Mesmo assim, com todos esses milagres, tinha rebelde, viu, meu irmão? Tinha rebelde ali no meio do Egito, confrontando Moisés. E Moisés ali, com o poder que Deus deu, fez com que essa terra se abrisse e devorasse esses rebeldes. Moisés feriu a rocha 2 vezes e saiu muita água em Meribá. Deus entregou a Moisés uma receita milagrosa para o povo picado por cobras venenosas, sará. Os israelitas deveriam olhar para uma serpente de bronze
que ele levantou no deserto. Lá na frente, lá em Jesus, Jesus vai se referir a esta serpente. Para nós concluirmos, de acordo com Atos 7:22, Moisés era poderoso em palavras e obras. Estima-se que praticamente um terço da Bíblia tenha sido escrito por Moisés. Portanto, Moisés era um homem intelectual e ao mesmo tempo espiritual. É possível, né, irmão? É possível você ter sabedoria da palavra, estudar teologia e ser espiritual. Ser um homem cheio do poder de Deus. Sob a orientação divina, Moisés operou muitos milagres em seu ministério. Nenhum outro homem na Bíblia, com exceção de Jesus Cristo, operou mais milagres do que Moisés. Dito isto, nós podemos entender por que Deus preservou, irmãos, o corpo de Moisés. O povo passou 30 dias procurando pelo corpo de Moisés, prantearam, choraram, mas sumiu ali de cima do monte, ninguém encontrou o corpo de Moisés. Ainda bem, Deus sabe de todas as coisas. Tendo o homem este sentimento voltado para a idolatria, irmão, seria, acredito eu, que a maior religião, a maior idolatria de toda a terra. Se tivessem achado o corpo de Moisés, feito ali um memorial do corpo de Moisés, acredito que até hoje o povo estava indo lá se prostrar e adorar a Moisés, porque o povo não viu Deus, não ouviu Deus. Mesmo tendo todos aqueles milagres poderosos, o povo só enxergava a Moisés. Determinada situação, quando o monte estremece ali, o povo não quer falar com Deus. O povo diz assim: não, fala tu lá, Moisés, com Deus, porque a gente está com medo aqui. O povo não tinha um relacionamento com Deus. Quando Moisés subia para falar com Deus, eles já pediam um bezerro de ouro. O povo é voltado à idolatria, é voltado a ter uma figura, um salvador da pátria. Já temos Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso caminho, verdade, vida, salvador. Mas o homem, ele tem este desejo. Então, por todos estes feitos que Moisés fez, eu chego a esta conclusão de que o corpo dele, ninguém achou até hoje, por conta de todos estes feitos aqui que o Senhor operou através da vida de Moisés, que teve um ministério sobrenatural, que teve um ministério poderoso. Mas não era ele não, era Deus quem estava com ele. Não é você não, que salva as vidas. Você não tem poderes para isso. Não é você não, que é o dono da igreja, dono das igrejas, dono de alguma coisa. Você só é mordomo. O poder é de Deus. Que Deus possa, irmãos, levantar homens nesta geração e dar poder sobrenatural, que a gente possa ver sinais, prodígios e maravilhas no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e a sua família.